Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Conexões para Crescer. E hoje temos a presença aqui dos dois sócios da Ranei. O Marco Nipacha é um profissional com mais de 13 anos de experiência em avaliação patrimonial, imobiliária e gestão de ativos, com passagem por grandes empresas de consultoria e auditoria, incluindo o Big Four. Ele liderou projetos nacionais e internacionais e também conduziu avaliações de empresas e ativos fixos em operações de M&A. Em sua trajetória, contribuiu para o desenvolvimento técnico de equipes no Chile e foi responsável pela reformulação da área de ativos fixos no Brasil, liderando uma equipe de 12 profissionais e fortalecendo a qualidade técnica dos laudos. Atualmente atua também na área de novos negócios, trabalhando lado a lado com clientes para entender as suas necessidades e construir soluções personalizadas junto a especialistas. E é sócio e diretor comercial da Ranei. E temos também aí a presença do Pedro Sobreira, que é um profissional com mais de 6 anos de experiência em gestão de ativos. Ele atuou em empresas de consultoria e auditoria de grandes renomes, incluindo Big Four, além de ter passado pelo setor hospitalar da Redditor. Possui especializações em contabilidade, normas técnicas e sua experiência inclui a condução de inventários de ativos em setores como industrial, petróleo, gás e agronegócio hospitalar. Reconhecido por sua capacidade de liderar operações de campo de forma ágil e eficaz, a sua atuação integra contabilidade e engenharia, refletindo sua visão de sinergia entre essas áreas. E também é sócio-diretor técnico da Ranei. Sejam muito bem-vindos, Pedro e Marco. E a gente quer saber um pouquinho mais sobre o seu negócio. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Maravilha. Bom, Tudo bem, vamos Ingrid? lá. Um Tudo prazer. jóia. Prazer, gente. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para participar aqui do nosso podcast. Bom, vamos lá. A gente quer saber um pouquinho mais, né, sobre inventário patrimonial e de estoque, que é o que vocês mais entendem, mais mandam bem, né? Então, conta pra gente um pouquinho, quais foram as mudanças mais impactantes no setor de inventário patrimonial e de estoque nos últimos anos, especialmente após o avanço aí da digitalização e da automação nas empresas? Então, Ingrid, a nossa empresa é voltada para esse ramo de inventário, tanto de ativo, que seriam máquinas e equipamentos, e estoque no geral. A gente costuma brincar aqui desde de árvores, bois, até qualquer tipo de estoque de peças sobressalentes, nós fazemos o inventário. Só que o grande diferencial da Hyundai hoje não é só entregar um inventário bem feito, e sim trazer um diagnóstico para que as empresas possam saber quais os principais fatores ali e dores eles têm para ter uma gestão melhor e mais eficiente. Então, dos nossos clientes, além de realizar o inventário, esse diagnóstico propicia que eles tenham um ganho a curto prazo muito bom em relação à análise de curva, ou seja, a gente analisa aqueles itens que estão parados há muito tempo, ou a gente faz um estudo de rentabilidade. Eles trabalharem itens de curva A, ou seja, os itens mais caros, precisam ter um giro maior, até mesmo a questão de organização. Muitos dos nossos clientes acham que eles sempre precisam ter mais pessoas para gerir um estoque melhor, ou ter mais espaço para gerir um estoque melhor, mas a gente vem trazendo para os nossos clientes que uma forma eficiente de fazer a gestão do seu estoque ele diminui esse custo, tanto de pessoal quanto de armazenagem, que é um dos principais custos hoje das operações. E até aproveitando aqui, Ingrid, com relação à sua pergunta efetiva, né, que é das melhorias, então a gente usa aplicativos para captação de dados, tá? Então, por exemplo, um inventário de estoque a gente faz praticamente em tempo real, né? Então, pessoal aí que vai solicitar esse tipo de demanda, né? Então, a gente faz uma primeira contagem, se tiver uma divergência de contagem, a gente faz uma segunda, tendo uma divergência, a gente faz a terceira. Tudo isso aí a gente faz praticamente em tempo real, né? Então, isso faz o quê? Você reduz pessoas, você reduz, mitiga bastante erro, né? Então, isso acaba sendo bastante eficiente ali para o cliente, tá? Então, um exemplo que a gente tem aqui, a gente fez alguns projetos que, se fosse considerar antes da pandemia, a gente usaria
mais ou menos 20, 30 pessoas para um estoque, né? Esse mesmo projeto hoje, a gente utilizaria mais ou menos 10 a 15 pessoas. Então, tem uma redução grande ali de pessoas de campo, e com isso reduz custo e também reduz probabilidade de erro humano, né? E como a adoção de tecnologia e sistemas integrados de gestão vem transformando a forma como as empresas realizam seus inventários? Ah, hoje, com essa integralização entre sistemas, de forma eficiente, Ingrid, tem um retorno fundamental, porque você acompanha em tempo real ali, como o Marco já comentou, como está sendo o desenvolvimento, tanto na questão de giro do estoque, quanto na questão do levantamento do técnico na hora do inventário. Então, a gente consegue medir, de forma mais precisa hoje, quantos itens ele está contando, qual que é a precisão naquela contagem, e para o cliente isso reflete na questão da apuração. Em tempos atrás, o cliente precisaria que a gente fizesse todo o levantamento para depois a gente sentar numa sala de escritório, fazer a apuração, demoraria ali quase um dia, dependendo do cliente até dois, para ele saber o resultado efetivo do seu inventário. Hoje não. Com o advento dessa interligação aqui, a gente consegue praticamente em tempo real já saber se ele está tendo uma perda ou se ele está tendo um ganho ali em relação ao inventário que está acontecendo. E também mitigar alguns erros de contagem, porque tem clientes nossos que trabalham muito com unidade de medida. É metro, é caixa, é pá, é unidade. Então, se o técnico lança algo errado ali, ao invés de uma unidade, ele lança 1.000, que é o pacote. Então, a gente já consegue, em tempo real ali, já mitigar esse erro de lançamento. E isso aumenta mais a questão da eficiência e agilidade ali na entrega do resultado. E complementando mais um ponto, é, tem a máxima lá do time is money, né? Tempo é dinheiro. Então, no estoque, ele é muito verdade, porque para você fazer inventário de estoque, você tem que meio que parar a movimentação, né? E tem muito cliente que fala, o estoque parado você tem uma perda de X reais. Então, quanto mais eficiente, mais rápido a gente é, menor o impacto, tá? Então, um Ah, exemplo que a gente tem aqui de um projeto recente que o Sobreira foi responsável, em que a gente tinha 20 gestores da Ranei, mais de 100 pessoas do cliente. Era um trabalho de 5 ou 6 dias, a gente conseguiu terminar em 4. Então, esses 2 dias que a gente teve de ganho, no final do dia, acaba sendo um ganho do cliente em valor também, né? Então isso é bem importante. uhum. E aí, uma dúvida: como é que vocês fazem quando a empresa é um e-commerce, vende online, que o negócio não para? É um desafio, né? O Sobreira aqui ele vai comentar, mas a gente faz o controle de entradas e saídas, que ele é bem complexo, né? Mas eu falo Aham. que uma das únicas pessoas que tem a capacidade de entender tudo isso aí é o Pedro, porque parece simples, mas é difícil. Mas é difícil, né? Bacana. E Então, Ingrid, aham. um desafio que a gente pegou uma indústria enorme de autopeças, que eles tinham mais de 30 mil SKUs diferentes, então, ou seja, tipos de peças diferentes dentro do estoque e Uhum. 5 milhões de unidades. Então, a gente teve que pesar e contar tudo, porque eram pecinhas pequenas que eles tinham em estoque. E a gente controlou a entrada e saída. Então, por que que é possível? Porque a gente setoriza. Ou seja, a gente faz por seção, a gente fatia, eu costumo falar, a gente pega o bolo inteiro, a gente sai fatiando ele, fatia por fatia, para ir controlando a entrada e saída daquela fatia e não do bolo inteiro. Então, se Uhum. você fatia, você consegue atender com uma melhor qualidade aquela sessão e o controle. Então, a gente consegue fazer de forma eficiente, mesmo com a retirada ou inclusão de peças. Então, dessa forma, a gente conseguiu fazer ali em um mês, um trabalho que eles perderiam em valor por dia seria 1 milhão por dia da fábrica parada. Então, como a gente dilatou esse tempo, eles ganharam bastante em valor, porque a fábrica não precisou parar, e também em eficiência, porque a gente introduz essas metodologias, porque qual que é o diferencial da Ranei, tá, Ingrid? É olhar para o negócio do nosso cliente e analisar, e ver a melhor alternativa. Não é um produto de prateleira que vai ser utilizado para todo mundo. Às vezes, uma solução que serve para a Ingrid não serve por Marco, e vice-versa. Então, a gente olha muito para o nosso negócio do nosso cliente. Nossa, muito E como a bom. gente veio de auditoria, sempre analisando o risco. Então, a gente margeia nisso. Bacana.
E na visão de vocês, assim, qual foi a mudança mais surpreendente no comportamento das empresas em relação à gestão de ativos e no controle de estoque? Hoje a gente tem visto que a má gestão do estoque gera perdas de caixa. O que que a gente quer dizer? Imagina que um cliente tem um estoque ali, vamos pensar no dia a dia da gente ali, de uma camiseta. E aí ele acaba comprando 100 camisetas a R$ 10.000, por exemplo. E ele precisaria de 100, por exemplo. Então, você teria ali R$ 9.000 que poderia ter sido alocado para pagamento de funcionário e tudo mais. Então, uma má gestão de estoque, você pode falir um negócio. A gente tem visto isso desde clientes de faturamentos de dezenas de milhões de reais por mês até clientes pequenos. Então, independente do tamanho do negócio, se você não tiver uma gestão eficiente de estoque, o risco de problemas financeiros da empresa é muito grande. Que estoque Outro parado é ponto que é dinheiro parado, né? fundamental, Ingrid, Sim. exato. O ponto que é fundamental para a gente também é a conscientização. Então, desde o início do inventário, a gente tira um tempo que a gente não tirava antes para conscientizar o pessoal, explicar o porquê do inventário, os benefícios, tanto para o colaborador quanto para a empresa. Então, há uma mudança de mentalidade ali. Porque a gente sente do pessoal falar assim, pô, Pedro, eu não sabia. Por que eu tinha que contar o estoque? Para mim sempre era obrigação e eu não gostava, mas agora eu entendo que vai trazer um benefício para a gente. Então, essa parte de conscientização também e treinamento está, Ingrid, tanto antes do inventário quanto posterior para a manutenção daquele estoque, a gente entrega e mostra para o cliente a eficiência que isso traz a curto prazo. E deve É, evitar também que faça compra desnecessária, né? Porque imagina se às vezes tem um produto lá, acaba achando que não tem, né? Mais é prejuízo. um exemplo aqui para a turma que está assistindo. O Sobreira ele fez um projeto que, imagina a turma aí que tem estoque, né? 70% do espaço físico estava alocado peças que não tinham valor, com validade vencida, e que não tinha como nada. Então a gente. Só que daí entra o ponto, né? Essa empresa, ela é de dono antigo. Então, é difícil a pessoa ceder isso, né? Então, quando a gente conseguiu convencê-lo para vender esse negócio como sucata, ele acabou tendo um caixa, né, de um negócio que ele não queria utilizar, e ele teve uma abertura de espaço de 70% em tamanho. Então, assim, imagina, se você Muita coisa. não tivesse feito isso, provavelmente ele iria alugar um outro galpão, ia pagar aluguel, ia pagar controle, etc., para colocar peça nova, e sendo que ele tinha um espaço ali a ser liberado. Então, isso é bem clássico do tipo, além de você perder dinheiro de coisa que não tem valor, você gasta com infraestrutura. Então, a Uhum, gestão, aí fica claro do porquê ter essa gestão, entendeu? uhum. E rola um apego emocional, né, nessas horas aí, Muito, é não é? difícil, cara. Fico imaginando. O Sobreiro ali, ele teve que fazer umas 4, 5 reuniões para do tipo assim, e na hora que ele pediu para fazer a venda, teve quase um choro, assim, né? Então Eu é, imagino, é deve rolar uma difícil. terapia ali junto. Sim, é bem complicado, mas deu certo. Aí quando eles viram o dinheiro na mão, aí é a felicidade, né? Deve dar um alívio, né? E assim, na opinião de vocês, quais são os principais gargalos que as empresas brasileiras, na hora de implantar ou atualizar os seus processos de inventário patrimonial de estoque, têm enfrentado? Nesse ponto, Ingrid, é a mudança de mentalidade ali de uma direção, de um diretor, da família que é controladora daquela empresa, de olhar isso como um investimento e não custo. Então, hoje, você pagar um inventário que seja bem feito, pagar uma organização, uma análise do seu estoque, você está ganhando muito dinheiro. Por quê? A gente comenta isso para todo mundo. Porque a gente pode enxergar algo que você está tão viciado no seu dia a dia que você não enxergue. Então, fazer uma movimentação, fazer a descontinuação, ou seja, um exemplo, você tem um item igual dentro de casa. Se você pega aquele item, joga no fundo do seu armário e você não utiliza mais, ele está ocupando espaço, mas não está te trazendo benefício. A gente sempre traz luz para esses itens que estão guardados ali e dando alternativas viáveis para que o nosso cliente ele possa tomar a melhor decisão, seja uma venda, seja um descarte, seja uma permuta com fornecedores. No último cliente nosso, ele tinha 3 milhões parados. A gente conseguiu permutar 500 mil. Ou seja, ele pegou itens que estavam descontinuados para ele, trocou com o fornecedor por itens que ele conseguia vender e fez o dinheiro girar.
Então a gente traz algumas ideias que às vezes o cliente ele não nem tentou, ele pensa que não vai dar certo, mas a gente vem com essa experiência falando algumas alternativas. Então se torna de fato um investimento que traz muito retorno e a gente sempre fala, a curto prazo. Porque o empreendedor, a empresa, ela quer um resultado a curto prazo. Então, essa análise de estoque, um inventário bem feito, ele traz um resultado a curto prazo. Muito É, bom. e um ponto comportamental, tá? É geracional. Então a gente tem pego muitas empresas familiares que você tem um patriarca, só que vamos pensar na nossa sociedade. As pessoas estão tendo filhos mais velhos, né? Então, Uhum, antigamente, o dono tinha 40 e o filho tinha 20, né? Hoje em uhum. dia, o dono tem 60 e o filho tem 20. Então, você tem, na verdade, duas gerações de diferença. E o racional de uma pessoa de 60 para uma pessoa de 20, 30 é muito diferente, né? Então, assim, a pessoa mais nova vem com engajada com o que a gente está falando, mas o convencimento para a pessoa que toma a decisão, ela é muito complicada. Então, assim, esse eu vou te dizer que é um desafio, mas eu gosto, tá? Um desafio bem interessante. Aí o Pedro vem com a parte técnica e aí eu venho com a parte de convencimento geracional. Então, juntando duas especialidades, a gente consegue convencer. Então, acaba sendo um complemento bem interessante. Nossa, bacana. Eu imagino que deve ser um desafio mesmo. E tem muita empresa familiar ainda, né? Muitas nesse formato aí. E A gente pensa em mercado nacional, cara, quando você fala em CVM, né, empresas de capital aberto, falando de 100, 200. Se a gente está falando de, agora eu não vou saber, tá, mas devem ter mais de 200 mil CNPJs abertos. Então, assim, muita empresa de pequena é o maior, mas de médio porte também é muita gente. Então, assim, a gente trazendo esse conhecimento de Big Four, né, de compliance, auditoria, a gente traz esse lado mais profissional, a gente ajuda bastante as empresas. Nossa, muito bom. E vocês percebem que existe uma diferença clara entre o que os sistemas de controle oferecem hoje e o que as empresas realmente precisam no dia a dia? Sim. O que eu tenho visto, aí depois o Sobreira me complementa, mas eu acho que muitas das vezes é como se você desse um iPhone para sua avó. Você tem um mega sistema, mas falta conhecimento técnico. E aí eu volto a dizer do Sobreira, tá? O que esse cara faz, inverso do que o mercado faz, não tem. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente fala, pô, vamos colocar um coordenador que tem o mesmo conhecimento do Pedro. Não dá. Então a gente divide em três, quatro pessoas para ter o mesmo conhecimento que ele, né? Então, assim, no mercado como um todo, você tem boas ferramentas e boas plataformas, mas você ter um profissional que consegue explorar isso é um pouco mais difícil, né? Quer complementar, Pedro? É como o Marco falou, em relação ao sistema. Hoje, muitas empresas que a gente olha, Ingrid, ele tem um super sistema, mas o pessoal não está capacitado. Então, falta tipo de treinamento, falta uma visão melhor em relação àquilo que eles estão fazendo. Então, a Ranei, como consultoria, não só como executora, então a gente tem a parte de consultoria e execução e planejamento. Então, a gente consegue ter essa ótica. Então, a gente é muito versátil nessa questão de prestação de serviço. Ingrid, você está precisando fazer um inventário? Agora não, eu fiz já recentemente, mas você precisa ser treinada, você precisa ter uma consultoria. A gente é muito aberto a isso, Ingrid. Então, o mercado, muitas empresas são muito fechadas nesse momento de você trazer soluções. Então, a Ranei, o diferencial dela é esse. Ingrid, você fez o inventário agora? Beleza. Posso dar um treinamento para sua equipe? A gente faz de graça para dar continuidade naquele trabalho que foi feito. Então, as empresas conhecendo a Ranei, Pedro, quero que se você venha aqui e faça um treinamento, quero que faça uma conscientização do inventário. A gente faz isso de forma gratuita para a empresa conhecer o nosso negócio. Porque lá, num bate-papo, é igual quando eu vou em visita a cliente. Eu e o Marco, a gente vai muito. A gente é meio arcaico. O pessoal acha arcaico hoje. Mas a gente vai muito a visitar clientes para entender. Cara, posso entrar na sua casa? Quando o cliente deixa a gente entrar na casa dele, a gente dá ideias. O último cliente falou assim: pô, Pedro, já valeu a visita aqui. Você já me deu um insight que eu não tinha pensado antes. Então, essa troca de experiência, o online permite facilidade e agilidade, mas o presencial ele ajuda a unir as pessoas e muitas vezes dá soluções práticas ali que outras consultorias cobrariam um valor altíssimo, mas a gente vai lá e faz essa troca de experiência.
Ok. E um ponto importante, né? Uma coisa é a visão gerencial, outra coisa é chão de fábrica. A visão do cara da gestão versus do chão de fábrica é totalmente diferente. Então, sempre vem o gestor com uma história bonita. Eu falei, cara, posso só olhar de trás da televisão aqui? Vai baixar pó. Então, a gente tem essa diligência, por isso que a gente entrega bem, né? E aí, um outro ponto, nós gostamos de compartilhar e somos curiosos. Um exemplo é o nosso uso aqui no Hub, né? Então, se você conversar com a equipe técnica de vocês, o que a gente encheu o saco da galera para poder maximizar o uso. Então, assim, a ferramenta de vocês é muito boa. Ela é muito boa mesmo. Mas tem que fuçar, entendeu? Tem coisa que Uhum. não é trivial, tem coisa que. Mas fuçando, a gente consegue achar muita coisa. Então, assim, o que a gente faz aqui, só para compartilhar, já viu aquela máxima, né? Casa de ferreiro, espeto de pau? Aí eu Sim. sempre falo isso, e aí a gente pega e fala: não, pera, se a gente está fazendo isso para o cliente, vamos fazer interno. Então, pelo menos uma vez por mês, a gente senta e fala: o que a gente está fazendo para o cliente, vamos replicar para dentro. E aí, por isso que a gente tem essa performance boa, né? Uhum. E existe uma periodicidade, assim, para essa questão de vocês refazerem o inventário? Como é que funciona? Depende da empresa, depende do tamanho, porque você comentou aí que, você já fez, fiz recente, é o que? A cada 6 meses, a cada um ano, menos? Isso depende. O Pedro vai passar. é, Tem dois tipos de inventário, tá? É o cíclico e aquele de final de ano para batimento de resultado. Mas, todavia, entretanto, o que ele comentou lá no começo é o quê? Existem muitos clientes que eles são demandados por auditoria contábil. Tá? Então, esses já são empresas que faturam 200, 300 milhões. Qual que é a ideia? O auditor basicamente ele vai só confirmar se o que você está falando é verdade. Então, Ingrid, quantas pessoas você entrevistou no podcast? 10? Então me mostra. É só o check. E aí quando eu ia falar, cara, me deu o seu controle de inventário? Tá complicado. Você fala que tem 1.000 coisas, você acha 500. Você fala, cara, faz o inventário disso. Aí Uhum. o que que a gente identificou e a gente descobriu uma oportunidade de ajudar os clientes? Cara, não adianta você arrumar a sua sala e a sua cozinha, sendo que você é bagunceiro, porque no dia seguinte está bagunçado. Então, a gente faz o mapeamento, o diagnóstico, vê controles internos. Quando você tiver bem feito, a gente faz o inventário, para você não ter que fazer esse retrabalho que você comentou. Então, Uhum. 2 anos atrás, quando a gente começou essa área, né, aqui na Raney, na verdade, né, a gente já fazia nas outras empresas, mas a gente viu que a gente fazia um mês, dava 4 meses, ele tinha que fazer de novo. Eu falei, cara, não faz sentido. A gente identificou, né, essa questão, tá? Então esse é o organizacional, que ele é mal feito, Uhum. e a gente dá essa entrega complementar para acabar. Agora o Pedro vai explicar a operação entre o que é o inventário cíclico e daquele inventário de final de ano, né? Então, Ingrid, as empresas elas têm algumas obrigações e também hoje a questão de conforto e transparência para os clientes e para quando a empresa é de capital aberto para os investidores. Mas as empresas familiares também viram que o que acontece? Qual que é a tendência? Que o inventário ajuda muito na questão de confiança do cliente, porque o cliente vai lá, compra o item e ele tem o item. Eu já fui em empresa em revendedores que chega lá, você vai comprar e ele não tem a certeza se tem um material em estoque ou não para É. te atender. Então, a questão do fechamento depende. Se a empresa faz fechamento trimestral, então ela faz inventários a cada 3 meses. É semestral, 2 vezes no ano. Ou fechamento anual. Depende muito da contabilidade. Então, o inventário ele está muito atrelado à parte contábil, então, e ao fechamento das empresas. Então, tem empresa que faz a cada bimestre, a cada semestre, a cada trimestre. E a gente sempre pede para as empresas fazerem o inventário cíclico. Mas qual que é o diferencial do inventário cíclico nosso que a gente ensina? Não é pegar 1.000 itens que você tem no estoque e dividir ele em 100 itens a cada 10 dias. Não. Você pega 3, 4 itens e vai a fundo. Vai entender por que deu divergência, por que ele está sobrando. Então, a divergência é a diferença do sistema entre o físico. Então, às vezes, o rapaz está lá, tem dois itens, 2 unidades no sistema e ele acha 5. Falou, pô, tá bom, tá sobrando. Aí o Unipart fala, Pedro, se tá sobrando é bom. Eu falo, não, não é bom.
para a empresa, se tem um item sobrando, quer dizer que esse item entrou sem nota. Por que ele entrou sem nota? O que aconteceu com essa nota? Vamos investigar. O cliente não mandou, teve que haver um estorno porque estava com o preço médio errado. Então, a gente vai a fundo entender essa divergência. E o outro caso também, tem 5 no sistema, a gente achou 2. Vamos entender? Foi uma venda que foi feita e não foi baixada? Foi um produto que deu defeito e não foi tirado do sistema? Então, a gente informa para o cliente, Ingrid, que o importante do inventário cíclico é a causa raiz, para você poder tratar aquela ferida para ela não voltar a acontecer. Porque senão você vai passando sempre um band-aid e ele vai cair. Passa o band-aid, ele vai cair. Então, é essa parte que a gente ajuda nossos clientes. Bacana, gente. E assim, de que forma que vocês percebem que a falta de integração entre as áreas como financeiro, contábil, operacional tem impactado a precisão desses inventários? Isso vem desde os primórdios, tá? E eu acho que é difícil mudar, mas o que a gente vê é que existem clusters, né? Existem feudos dentro da empresa. A área contábil, financeiro é um mundo. A área da operação é outro mundo, só que eles não fazem uma tradução entre as áreas, então isso é complicado. E aí a vantagem nossa é que a gente consegue enxergar esses dois mundos, só que aí entra aquele ponto. A gente faz a tradução quando a gente sai, então por isso que a gente tenta se manter para poder manter essa conversa, tá? Mas essa falta de comunicação é um dos principais pontos de divergência ali entre as áreas. Daí se eu fosse como dar uma sugestão para um cliente, seria um gestor de projetos, por exemplo. Se eu tivesse um cara de projetos em que entende a área de lá e a área de cá e consegue fazer com que a demanda de cá viesse para cá, muito erro de informação seria mitigado, né? Mas isso é uma visão de uma consultoria. Então, quando você tem. E aí entra um ponto que a gente comentou de empresas familiares, que é sempre eu fiz assim. É, Dá um erro, mas eu sempre fiz assim. Esse sempre fiz assim, para você tirar, é complicado. A gente tem a solução, tem a ferramenta, mas a pessoa tem que querer. Se ela não quiser, a gente nem tenta, porque não vale o esforço. Mas quando ela, pô, eu acho que vale, aí a gente mostra que você tem retorno, né? Então, todo cliente que aceita nossas sugestões, a gente faz um cálculo e diz, ó, isso vai te dar um retorno. E aí eles acabam aceitando, né? Aí no primeiro resultado, a gente tem quase que carta branca para poder fazer algumas mudanças interessantes lá. mexer com a cultura é sempre um desafio, né? E em algumas situações, cara, que não é, como é que eu vou dizer? Não é confortável, mas existem situações que você troca a área toda. Porque se está tão enraizado, vamos dar um exemplo, né? Você tem lá o Unipage que ele tem que entrar no sistema e emitir uma nota fiscal. O que eu nunca faço. E se você é o líder, o seu liderado vai olhar o líder e vai falar: "Ah, se o cara não faz, eu não vou fazer." Isso vai se perpetuar. Então, em certas situações, vale a pena você fazer uma substituição, que não é fácil, não é confortável, mas essa substituição faz uma melhora absurda em todo o ecossistema, né? E quais são as tendências mais promissoras que vocês enxergam para o futuro da gestão de inventário patrimonial e de estoque? A tendência é a questão de maximizar os resultados, Ingrid. As empresas hoje, ela costumam olhar a área de estoque como um custo. Então já chama custo, área de custo. Mas isso é mais um investimento. A longo e curto prazo, você tem uma gestão eficiente, ele te traz segurança. Então, eu acho que é o principal pilar ali de ganho para uma companhia. A segurança de você ter em estoque, a segurança de você poder fazer uma venda segura. Eu já fui em companhias que o vendedor fala: Pedro, eu tenho medo de vender porque eu não sei quanto que eu tenho em estoque. Então eu sempre ofereço o mínimo. Se tem, eu olho no estoque, tem 100, eu ofereço para o meu cliente 20. Porque eu sempre trabalho com essa margem de segurança. Porque eu sei que meu estoque está errado. Então, ouvir isso dói para a gente que faz uma gestão eficiente. Então, às vezes, a companhia acha que ela não está tendo tantas vendas por ineficiência do vendedor. Mas não, porque ele já sabe, se ele vender aquilo que ele tem ali em quantidade, ele não vai conseguir atender. Então, consequentemente, ele não vai ter retorno daquele cliente. Então,
atrelado a vendas é isso, segurança. E quando a gente olha para o mundo da indústria, é redução de custo, porque você consegue se planejar melhor. E na indústria, o planejamento é algo fundamental para você ter uma margem líquida alta. Então, se eu consigo saber quanto que eu tenho no meu estoque, eu consigo me planejar, então eu consigo trabalhar com estoques menores. Se eu consigo trabalhar com estoque menor, eu vou ter menos espaço. Então a gente olha para a operação logística hoje, que é um dos gargalos a espaço. É você trabalhar com alto giro do seu estoque em uma operação reduzida. Então você tem menos colaborador, menos espaço, menos aluguel, menos uso de máquina. Teve um cliente nosso que ele falou assim: Pedro, eu vou comprar mais 5 empilhadeiras. Eu falei, cara, não precisa. Você tem que mudar a gestão que você está fazendo hoje. Ou seja, se você faz uma gestão de mínimo e máximo, quando esse estoque chegar no mínimo, vai ser à noite. Então você vai fazer seu suprimento só à noite. E não, você não vai ficar mais rodando com a máquina o dia inteiro. Eu falei, quem tem que rodar o dia inteiro são, são os separadores e não a máquina. A máquina ela tem que rodar em período curto para você ter mais eficiência. Então, o grande desempenho, igual eu comentei com você já no quadro anterior, é a questão olhar para o nosso cliente e ver o que ele necessita ali. E a gente fazer análise e olhar, Ingrid, para o seu negócio, essa é a solução, essa é o remédio. Então, e não ser generalista. Ah, não, faz isso que vai dar certo. Não, a gente sempre olha o que o cliente tem, faz análise e depois vem com a solução. E se a gente for pensar em tendência de mercado, eu chutaria, né? Porque tendência é chute, né? É. Consultorias. Eu acho que o pessoal está enxergando que você ter uma má gestão de estoque acaba sendo uma perda e mais vezes, aí volta a dizer da questão geracional, né? As novas gerações tendem a ouvir especialistas, então eu acho que as mudanças vão vir com consultorias especializadas nessa questão. E ali a gente tem enxergado também que a gente tem uma defasagem, como é que eu vou dizer? Os sistemas de ERP voltado para estoque são muito engessados e eu acredito que vão surgir startups ou pessoas ali que queiram fazer algumas discussões para fazer alguns ERPs mais específicos para estoque e com isso melhorar a gestão, tá? Então, o que a gente faz é muito do nosso conhecimento, mas eu acho que vão surgir ERPs que a gente vai poder plugar e melhorar o processo do cliente. É bem triste isso aí que você comentou, né, Pedro? Imagina você ter ali, tá fazendo uma Black Friday, por exemplo, e coloca para vender 20, tem 100 no estoque, deixa de vender, às vezes perde, né, vencimento, quem você falou, né, sai de linha e o produto estava lá, não foi vendido por medo, né, por não ter esse controle. Realmente é uma coisa assim, até absurda de se pensar, né, que pode acontecer. Aí Mas volta aquele assim, ponto, né? Perda é. de controle, perda de dinheiro, cara, não tem como. Muito, muito, muito mesmo. E assim, vocês acreditam que a automação total do inventário com uma mínima intervenção humana é uma realidade próxima ou ainda é algo distante, assim? Cara, é próximo. Eu vou dar exemplo de clientes que a gente já visitou. BMW, a gente fez um projeto da fábrica deles. A construção do carro é dividida em quatro grandes blocos, né? E um dos blocos deles são a carcaça do carro, tá? Toda a movimentação é feita por robô. Então você tem um grande prédio vou chutar 7, 8 andares, e você tem entradas de porta-pallets ali, toda a movimentação é feita por robô. Outro exemplo é a Piraquê. Sabe aquelas goiabinhas? Sei. Eles têm um grande centro de produção e depois ele tem um centro de distribuição. Toda a parte de distribuição é feita por braços mecânicos. Então você tem todo o sistema programado e tal. É uma realidade, só que ele é um custo elevado. Mas todo custo elevado em algum momento vai se popularizar. Quando se Uhum. popularizar, aí a programação certinha, tendo essa programação, ele vai ser muito prático. Outro exemplo, futurista, Amazon. Se vocês olharem vídeo do YouTube, você tem um espaço de logística que eles chamam de. Agora, como é que é? Que é blackout. É um centro de distribuição sem luz, porque você não tem ser humano, entendeu? Então, toda a movimentação é Nossa, feita por robô. Então, assim, gente. é aquela discrepância entre mundos, né? Então, Amazon, China, se a gente vai fazer visita ali, a logística é praticamente toda sem pessoas, entendeu? Uhum. Então, se você perguntar, vai ter? Vai. Quando vai chegar no Brasil?
Só Deus sabe. Quem tem muita grana já está utilizando. Quem tem pouca, a gente vai, né, do nosso jeito aqui, ajudando os clientes. Mas existem essas possibilidades, tá? Muito bom. Bom, e vamos lá. Como é que o trabalho remoto e os modelos híbridos impactaram a gestão de ativos físicos e estoques nas empresas? Hoje são poucas companhias que trabalham com tudo automatizado, né? A gente vive ainda uma transformação na área de estoque e logística um pouco mais devagar do que em outras áreas. Tem grandes companhias que têm já robôs que fazem toda a gestão, é lindo, mas a realidade hoje do Brasil de 90% das companhias hoje, então é o trabalho braçal ali, o que movimenta, o que vai até o BIM, que pega o parafuso, que pega o componente, é o ser humano. Então, a gente vê com bons olhos, mas algumas companhias vê com um pouco de relutância. Mas vai ser o futuro, daqui para frente, tanto o inventário, com a questão do RFID, que faz uma leitura bem mais rápida do que a gente, bem mais assertiva em relação a isso. A gente já vê algumas companhias que nem lojas de roupa, que hoje você não tem mais caixa. Então você coloca a peça ali no totem, ela já traz sua conta. Então já é uma realidade. Mas para as companhias, a gente vê que ainda está com passos lentos, porque é muita mudança para uma companhia assimilar em pouco tempo. Então, mas é uma realidade que está cada vez mais próxima da gente. Muito Aí, bom. complementando, tá, o Ingrid, com relação a IoT, RFID, né, todas essas tecnologias novas, não faz sentido o cliente ter se ele não tiver o que a gente falou de processo. Qualquer lógica, já falou, é lógica, é 0 1. Se você não tiver o mínimo de lógica, a lógica não funciona. Então, para todo cliente que pede pra gente, fala, cara, eu queria botar RFID. Fala, tá bom, como é que é o seu controle de entrada e saída? Não tem. Fala, então não faz sentido. Então a gente sempre reluta, né? Então a gente faz. Então, um controle efetivo demora de 1 ano a 1 ano e meio, tendo todo esse controle, aí a gente fala, cara, pode ir a mercado procurar RFID que agora começa a fazer sentido, sabe? E aí vai entrando. Então, tem muita demanda, né? Tipo, o pessoal fala, não, vou botar agentes de chat GPT, vou botar tecnologia, eu quero ser vanguarda, mas o mínimo da lição de casa a gente não faz, tudo isso aí a gente acaba jogando fora. Eu vou dar um Uhum. exemplo, um cliente nosso de mineração. Você já viu, né? Aquele pro cliente aqui que não sabe, mineração basicamente você explode uma montanha e aí depois você tem pedaços de pedra gigante e você vai para a parte que é de britagem, né? Que eles vão quebrando, reduzindo até chegar num tamanho que você tem o percentual do minério que você quer. Então imagina essa questão toda agressiva. O cliente fala, eu quero Uhum. um RFID. Fala, cara, não faz sentido. Seus equipamentos estão todos parados. Não, eu quero. A gente estava na época de uma outra empresa, falou, tá bom. Na hora que colocou, começou a dar delay, começou a dar interferência e assim, acabou jogando fora, sabe? E aí ele falou, pô, devia ter ouvido vocês. Mas Uhum. é aquele negócio, ele queria pôr para poder avisar pro cliente. E Marco, de forma prática, como tecnologias como a inteligência artificial e machine learning já estão sendo aplicadas no controle patrimonial e de estoque hoje? Tá, eu vou falar em dois mundos, né, que a gente comentou. No Brasil, é pouco utilizado, tá? A gente ainda usa o sistema RP, alguns grandes players de mercado, os mais famosos ali, né? TOTUS, SAP, que eles têm uma plataforma de estoque, ainda é utilizado isso que você não tem inteligência, você tem uma lógica pré-definida. E isso ingessa muito a operação. Essa parte do machine learning e do chat, né, da IA, e você tem o autoaprendizado dos robôs, isso é muito feito, vou dizer de novo, né? Alibaba, é, Amazon, que você tem grandes estoques sendo feitos por robôs ali, né? Então, Uhum. agora eu não me lembro, eu acho que uma empresa chinesa que fez robôs da Tesla, já vão fazer uma frota ali que vai para a Amazon, entendeu? Então você vai ter alguns espaços que são feitos por robôs humanoides. Esses robôs humanoides, aí eles já têm machine learning, né? Então, assim, é uma Uhum. realidade no mundo distante, vai vir para o Brasil, vai ter um delay de tempo, né? Vai ter Uhum. 5, 10 anos, eu não sei quanto, mas vamos ter aqui no Brasil. Mas hoje eu te digo que a utilização de machine learning e IA é bem pouco, tá?
É um custo grande, né? Provavelmente só para empresa bem grande por enquanto, né? Exato. Empresas grandes acho que utilizam, por exemplo, o Mercado Livre tem aberto bastante pontos de centro de distribuição. Uhum, Tem o a B2W também. Então, eu acredito que eles já estejam mapeando para ver as possibilidades. Lá eles usam aqueles estoques automáticos que eu comentei, né? Tem muitas uhum. situações que eles utilizam, mas tem muitas situações quando você vai mais para o interior do Brasil, né? Que ali essa logística é um pouco menor, então não cabe isso. Mas grandes centros provavelmente eles estejam utilizando. Bacana. E assim, na sua opinião, qual tecnologia emergente tem maior potencial de transformar o setor nos próximos anos? Ah, cara, eu acho que assim, vamos pensar, gestão e controle de estoques, essa gestão automatizada que eu comentei, tá? Então você tem lógicas e você não tem inteligência artificial. Mas se for pensar na parte de inventário, né, como a gente tem feito, a gente tem criado aqui também alguns softwares, algumas ferramentas de integração de dados. Então eu acho que o que vai ser mote, né, o que vai ser o forte para os próximos anos é a integração de dados. Hoje em dia, tudo é dado, né? Então, você entrou no YouTube, você entrou no Instagram, você procurou caderno há uma É. semana sobre isso. Quando você entra na operação, isso também deveria ser um fato, mas ainda não é. Mas nós, como Ranei, temos feito algumas pesquisas, né? A gente tem utilizado software já de mercado, que nem a gente comentou, né? Tem algumas falhas, mas acaba utilizando, e a gente tem aprendido. O que a gente tem feito também é um laboratório nosso aqui, para que no próximo ano de 2026 a gente tenha alguma plataforma nossa que possa integrar dados. Então, integração de dados vai ser o grande case aqui que hoje ainda não se é possível, tá? Mas eu Uhum, acho que a gente vai conseguir ali nos próximos anos. bacana. E assim, você percebe que existe algum uso de IA ou automação no inventário patrimonial e de estoque que ainda é subaproveitado, mas que você percebe ou visualiza, né, que tem uma grande oportunidade ali? Tem conciliação de dados. Então, que nem o Pedro falou, né? Para a galera aqui, SKU é o tipo do bem. Então, se você tem uma camiseta amarela, é um SKU. Se você tem a mesma camiseta verde, é outro SKU. Então, imagina lá dentro de uma loja de shopping, você vai ter 1.000, 2.000 SKUs e uma quantidade maior de produtos, né? Então, às vezes você tem que fazer uma conciliação de dados. Essa conciliação de dados, em várias situações, se você utilizasse uma inteligência artificial ou alguma coisa que pudesse analisar melhor esses dados, você teria uma melhor performance. Então, que nem o Pedro comentou lá, né? Black Friday. Pô, eu tenho 100 coisas, mas eu não sei como é que o vendedor vai fazer, ou como é que é a área comercial. Eu vou diminuir o estoque para aparecer para o cliente, para o vendedor, para que ele possa fazer a venda e eu não ter nenhuma divergência. Se você tem uma IA ali, ou alguma coisa que consegue entender a operação, ele consegue mitigar esse tipo de situação, entendeu? Só que assim, Uhum, essa integração, esse dado junto com o RP, ele não é tão simples, né? Então, a partir do momento que a gente também começou a pesquisar um pouco mais sobre software, às vezes a gente acha, é só fazer, mas é mais complexo do que a gente imagina. Mas assim, a partir do momento que a gente tem a solução pronta, ele seria muito funcional. muito bom. E agora, Marco, vamos falar um pouquinho mais da Ranei, tá? Legal. Eu quero saber como a tua empresa tem atuado para ajudar clientes a superar os desafios mais comuns na hora de realizar os inventários patrimoniais e de estoque. Bacana. Bom, falar um pouco da Hanei, tá? Hanei, para quem não sabe, é prosperidade em japonês. Então, na época que a gente fundou a empresa, falou: ah, você é asiático, né? Pensa em algum nome. Eu falei: pô, Hanei. E meu pai é japonês. Eu falei: pai, esse nome é mesmo? Ele falou: cara, é, é prosperidade, mas é como se fosse um nome arcaico, sabe? Como Voz Mercê, Vossa Excelência. Mas eu falei: Aham. pô, esse nome ficou sonoro, eu gostei. Qual que é a ideia? Prosperidade. Se o nosso cliente tem um negócio próspero, ele acaba nos ajudando também e acaba sendo uma bola de neve positiva e a prosperidade, tá? Então, pensando nessa missão da nossa empresa, o que que a gente faz com o cliente? Eu trabalhei na Ernest e depois na KPMG, né? Fui responsável de área, então ali eu aprendi bastante a técnica, mas você tem processos engessados, então muitas situações que a gente queria ajudar, a gente não poderia porque tem um protocolo a ser seguido. Então, em dado momento, resolvi fundar a empresa, né? Então, até esse mês aqui, a gente vai fazer 4 anos de vida, né? E dentro dessas
Cada ano que teve uma transformação. Hoje eu digo que a nossa principal função é, como o Pedro comentou, é entender o processo do cliente, entender as dores e atacar efetivamente o que precisa, tá? Então a gente faz esse mapeamento, a gente customiza a solução para que ele consiga sair do outro lado e consiga ter a melhor eficiência possível. Então hoje, quando a gente fala de gestão de ativos e estoque, o nosso principal objetivo é reduzir despesas e desperdícios. Com isso, ele tem uma melhora de margem operacional, tem um melhor caixa, e com caixa ele consegue fazer alguns investimentos e fazer a empresa crescer, né? Então, esse é o nosso principal ponto. E como a gente consegue ajudar? Conhecimento técnico, vivência de mercado e conhecimento de contabilidade e financeiro. Esses três juntos, eu consigo falar com praticamente todas as áreas e a gente consegue ter uma solução eficiente. Muito bom. E prosperar, né? E prosperar. Aí eu volto a dizer, né? Então, tem Aham. alguns clientes nossos que eu consegui faz 3 anos, uns às 4, e todo ano vem uma demanda nova. E toda demanda a gente conversa e ajuda eles, assim. Então, acaba sendo uma relação legal, né? Então, quando você Uhum. trabalha numa grande corporação, você acaba não tendo tempo, né? Porque não é por maldade, mas são muitos projetos. Quando a gente é menor, a gente tem que estar próximo do nosso cliente, entender. Às vezes ele fala, pô, ano passado a Ingrid me atendeu, eu queria ela de novo. Pô, vai estar lá. Então, assim, a gente tem todo esse trato, esse carinho com o cliente, tanto do lado técnico quanto do lado humano, né? Então, isso faz com que a gente consiga ter essa sinergia e poder trabalhar da melhor forma possível. Muito bom. E Marco, você pode compartilhar com a gente assim alguma inovação ou metodologia exclusiva que a sua empresa implementou para otimizar o controle de ativos e estoques? Sim, vou dar alguns cases que a gente fez, né? Mas, por exemplo, essa implementação de diagnóstico, mapeamento de processos, isso é um tipo de serviço que o mercado não aborda muito e a gente tem tratado, tá? Pode ser que depois desse podcast apareçam novos, isso é bom, Uhum. tá? Eu gosto de uma concorrência que tem um complemento, mas muitas das vezes a área de inventário ela vai atacar efetivamente o problema, mas que nem a gente não ataca a causa raiz, a gente procura atacar a causa raiz. Então, essa solução de mapeamento de processos, controles internos, ajuda absurdamente o cliente. Outro ponto, levantamento de dados, a gente usa uma plataforma nossa, é uma ferramenta, na verdade, tá? Que a gente paga a licença, e isso traz informações em tempo real. A gente tem dois fornecedores de software também que antecipa os controles, então esse projeto que eu falei que tinham 20 pessoas da Ranei 100, a gente conseguiu um parceiro que conseguiu fazer um sistema que rodasse tudo isso em tempo real. Então isso ajuda a eficiência, tá? Então isso é um ponto relevante para a gente. Aí você vai falar, pô, outros mercados fazem, mas eu acho que com o olhar crítico, conhecimento de fluxo e conhecimento de Uhum. sistema e conectar tudo isso para trazer essa agilidade para o cliente, eu acredito que a gente faça muito bem. Se tiver outros concorrentes, ótimo. Quanto mais gente boa no mercado, eu gosto de trabalhar assim, né? Porque se tem alguém bom, te força a ser melhor, né? Então isso a É. gente tem a gente não se acomoda, a gente sempre fica olhando o concorrente bom para tentar replicar e melhorar, sabe? Então eu acho que é isso, essa parte de mapeamento de processo, otimização. Depois da otimização, a gente faz o inventário. Depois do inventário, a gente pode fazer uma terceirização da mão de obra. Então o que eu quero dizer? A Ingrid, o foco dela é podcast. Então, se eu tiver que pedir para fazer o inventário, você vai perder sua energia do principal, que é fazer conteúdo, para ficar fazendo inventário. Então, a partir do momento que a gente vê que o cliente não tem essa demanda, fala, cara, terceiriza com a gente. Quanto que seria um custo de um funcionário? Terceiriza com a gente, que Uhum. você vai ter uma pessoa específica com capacidade técnica e conhecimento para atender. Então, a gente tem feito isso. A gente faz do pré-inventário, inventário e pós-controle, a gente faz toda essa cadeia para o cliente. Então, isso é um diferencial nosso. Muito bom, bacana. E Marco, quais tecnologias hoje, né, a Ranei está utilizando para aprimorar a curacidade dos inventários e reduzir os custos operacionais? Levantamento de dados, a gente usa um scanner, que é aquele mesmo utilizado em loja de shopping, né? Então, esse é o mais comum, né? Uhum. A gente usa celulares onde você tem captação de dados também, a depender.
é melhor usar a pistola, a depender, é melhor usar o celular. Todos esses dados vão em tempo real por um sistema nosso, em que ele capta todos os dados de inventário. Parte de conciliação de dados, a gente já tem utilizado alguns que a gente chama de agentes de IA, né? Fazer uma primeira rodada e depois a gente consegue rodar no campo, então isso ajuda bastante. Ou a gente usa ferramentas para fazer isso. Isso quando a gente considera estoque, porque o estoque, lembra que eu falei? Fez uma contagem, contei 1.000, deu uma divergência de 100, 100 eu vou ter que recontar. Então, essa análise em tempo real, a gente já tem utilizado ferramenta. Quando a gente vai falar de inventário de ativos, de maquinários, são equipamentos estáticos, né? Então, a gente faz inventário com as nossas ferramentas, nossos celulares, para fazer o levantamento. Isso vai em tempo real gerar uma base física. Na hora que eu concilio com informações contábeis, aí a gente usa alguns sistemas que a gente tem feito e aprimorado para fazer essa conciliação, tá? Uhum. Por que que a gente optou por fazer interno? Porque não tem alguém de mercado que já tenha feito isso. A gente já usou dois, três e é ineficiente. Então, se algum fornecedor de software estiver ouvindo e falar, cara, eu faço, me procura porque eu vou ter muito interesse e eu vou te pagar feliz o que você pedir se você resolver o meu problema, tá? Então, conciliação de dados é uma coisa muito difícil de achar. Então a gente falou, cara, vamos fazer interno. E a gente tem feito uma primeira camada que ele, né, o que é o mais simples dele já concilia rápido. Então a gente fala que tem, vai, de quatro a cinco camadas, né? Então a primeira Uhum. camada é o mais simples, daí vai diminuindo. Até a segunda a gente faz bem. Terceira e quarta ainda está deficiente. Mas se eu fizer essa primeira e segunda camada, que é o controle mais simples, a gente já consegue conciliar algo em torno de 70%, 75% em quantidade. Então sobra os outros 25%, que daí é na unha, né? Que é mais difícil, mas a gente tem feito isso também. Então, a gente tem feito um laboratório e tem conseguido bons resultados. Nossa, muita coisa, né? E assim, Marco, tem algum case ou algum exemplo concreto em que a solução de vocês trouxe ganhos bem expressivos para um cliente, como redução de perdas, aumento de produtividade? Se não quiser falar o nome da empresa, tá tudo bem, mas traz pra gente esse case. Ah, um exemplo é o que a gente comentou aqui, é a empresa de varejo, né? Voltado para peças elétricas, né? Então, cabo, esse tipo de coisa. E Então, é tudo assim, naquele. miudeza, né? Tudo miudeza. E esse mapeamento que a gente contou, então é uma solução, não é uma tecnologia, tá? Esse mapeamento que a gente fez, a gente tirou 70% do espaço e liberou para ele. Nessa liberação, vamos pensar aqui, o cara tem um faturamento ali em torno de 500, não, acho que ele tinha um faturamento de 30 milhões ao ano. Nessa liberação, foi 500 mil que ele gerou de caixa. Então já tem um percentual interessante. Na hora que ele abriu, ele deixou de pagar aluguel. Então já deixou de gastar. O espaço livre, ele pôde comprar mais peças que tem um alto giro. Então, todo Uhum, estoque você faz uma análise. Baixo giro com sim. valor agregado, alto giro com valor agregado. Então, você consegue distribuir. Então, ele abriu espaço para deixar peças que têm um giro maior com maior quantidade. Qual que é a vantagem disso? Você barganha, paga mais barato. E aqueles Uhum, negócios que estavam cacareco que não tinha, vendeu, abriu espaço. Então, também você melhora o sistema de compra. Você compra mais barato e vende ao mesmo preço, margem. Então, esse foi um case de sucesso que o cliente adorou. E agora a gente está negociando fazer o acompanhamento deles e também fazer um acompanhamento econômico-financeiro de todo esse trabalho que a gente tem feito. Um outro case de uhum. sucesso é esse estoque que eu comentei, né, que tinham mais de 150 pessoas trabalhando. O que que aconteceu? Eles precisavam fazer um controle e eles não tinham, eles precisavam fazer um inventário porque o auditor deles solicitou. Foi uma discussão acalorada, então toda discussão acalorada, a gente acha que o cliente nunca mais vai contratar a gente, né? Só que um ponto que é interessante é, o Pedro é muito técnico, ele é muito Uhum, certo, e eu sou muito bom de negociar. Então, na uhum. hora que o cliente bateu o pé que ele queria só fazer o inventário, aí eu falei, aí o sobrevive comigo e falou, cara, não dá, não dá, não dá. Eu falei, então beleza. Então me mostra quais são os principais riscos. Fizemos a reunião e falar, ó, Ingrid, você tá pedindo isso, mas ó, vai dar erro, vai dar erro, vai dar erro, vai dar erro, vai dar erro. Já tô te avisando. Falei com o José, Maria, João e tal. Mesmo que você queira continuar, assina aqui um termo que a responsabilidade é sua.
O cara, não, não vou assinar. Eu falei, então a gente não vai fazer. Então, nisso o cara entendeu, porra, os meninos não querem fazer, não é porque não quer, porque não dá. Vai Nisso a sobrar gente para abriu. vocês, né? Então, a gente mitiga risco, né? Então a gente mapeia É. processos. Nisso que a gente fez todo o controle, a gente mudou toda a operação do cliente. Vou te dar um exemplo, tipo assim, é absurdo. Aham. Imagina você fazer separação de estoque. Você concorda que você tem que ter concentração? Tem. Tinha uma caixa de som no meio do negócio, Ai, com som alto, tocando funk, pagode, eletrônico, que meu seja. Deus. E se tiver Qual muita é? gente junto, rola ainda fofoca, conversaiada. E tem que falar Imagina. alto. Assim, Aham. seu grau de concentração vai pra lua. Nossa. Chegamos na hora de implantação, a primeira coisa que a gente cortou foi a caixa de som. O pessoal ficou puto, mas ficou um silêncio Ah, e o pessoal começou a se controlar melhor, entendeu? Então a gente mudou todo esse fluxo. E aí qual que é o ponto? Eu não posso falar diretamente para o funcionário porque eu sou terceiro. Então a gente tinha que sim. falar para os líderes tomar consciência e aí reportar para o pessoal de E campo. essa é a empresa Então, que tinha 150 funcionários fazendo isso. isso Gente, é muita gente. é Turnos muita gente. diferentes ou todo mundo junto no horário Na conversando? verdade, a operação deles acho que virava em torno de 80 pessoas e eles subcontrataram mais os outros 40 para poder fazer esse trabalho todo, entendeu? Nossa. Então, foi um trabalho de treinar time, montar time, treinar para que pudesse dar certo esse inventário, entendeu? Então, assim, foi um Uhum. negócio muito estressante, muito cansativo, mas que a gente saiu do outro lado. E aí eu falei, eles nunca mais vão contratar a gente. Porque, cara, qualquer projeto difícil tem atrito. E a gente teve muito atrito. Mas no final do dia, você fala, cara, vocês mandaram bem, e a gente vai É, e aí foi a continuar primeira com vez, vocês. né? Porque nas próximas, né, eles vão contratar de novo. Aí já fica mais tranquilo porque já sabe como é que funciona, né? Então essa é a nossa solução, que nem a gente falou, entra na operação. A Ingrid falou, puta, ela é podcast. Deixa eu falar com o menino do cabo, deixa eu falar com o menino da câmera. E aí é onde eles vão trazer o problema. Na hora que a gente traz o problema de baixo para cima, ele falou, muitas vezes falou, não, não é possível. O processo, eu falei, cara, o processo está escrito, mas o pessoal não cumpre. Não é Ó, possível. Traz fulano. E chegar para aí ele começou. essa galera e falar assim, Realidade. olha, eu vou trocar vocês 150 por 5 robôs, eles vão dar conta. Já E pensou? aí é a realidade que o pessoal olha e fala, meu Deus, então Vai assim, acontecer, né, em algum momento. então é isso. Você vai falar quais que são as nossas principais soluções? Então, de fábrica, falar com o time que realmente entrega, depois disso, mapear todo o processo com base na realidade, apresentar para o gestor, e aí sim a gente começar a fazer o trabalho que ele queira, inventário de ativos ou estoque. Só que a gente fala, a gente tem um passo atrás. Você vai fazer? Não vou. Então vai dar problema. Então a gente Hum. começou a enxergar isso, e aí o cliente começou a ver valor. Na hora que ele vê valor e vê o resultado, ele fala, puta, você resolveu meu problema, né? Então, isso foi algo bem interessante. E um ponto que a gente mostra também são ineficiências, né? Uhum. Seja de processo, seja de pessoas, a gente acaba apontando pro líder e dizer, ó, ou você muda essa pessoa de função, ou ajusta, mas esse processo está ineficiente. Então, isso ajuda bastante a visão do líder, né? Porque imagina um cara de fábrica ter que tomar conta de 100, 200 pessoas. Não É. dá. Ele vê macro processo. E quando a gente entra no gerencial, vê o micro, aí ele fala, meu Deus. O papel do gestor é justamente enxergar essas habilidades, né? E aproveitar essas habilidades nos setores de cada um, né? Não, bem bacana. E Marco, vamos lá. Conta pra gente de que forma o Hub tem apoiado a sua empresa na geração de novos negócios, conexões B2B? Tem algum cliente ou projeto conquistado pelo Hub que vale você mencionar aqui? Sim, esse cliente que a gente começou do 70% de abertura de estoque foi pelo Hub. Olha. Então, para a galera que procura aqui, né, posso fazer um parâmetro, né? O Hub é como se fosse um Get Ninja, né? Só que voltado mais para serviços mais estratégicos. Uhum. E tem trazido grandes, grandes clientes para nós, né? Então, acho que a gente já fechou 4 ou 5 projetos. Então, assim, já deu um retorno 20, 100 vezes do que a gente investe, né? Então, vale muito a pena. O que eu comento é que vocês são uma qualificação do topo de funil. Então, para quem é de vendas aqui, né, que trabalha Uhum. com SDR, topo de funil, você tem que fazer um investimento alto, captação, tal, 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 tal. Você paga por um lead mais qualificado e a probabilidade de conversão é muito alta, né? Então, Uhum. a gente tem visto. Só que
um ponto importante para quem vai utilizar é entender muito bem o seu mercado, qual que é o seu cohort, qual que é o seu nicho, porque vende tudo. Tipo É. de inventário vende tudo. Então você saber qual é o tipo de porte, qual é o tipo de cliente, qual é o tipo de solução que você vai entregar versus o que o cliente escreve na plataforma, aí você converte muito melhor. Então, a Uhum. gente já está acho que 2 anos, 1 ano, 2 anos com vocês e a gente tem melhorado, refinado melhor a nossa busca, né? Então isso tem trazido bons resultados. E a gente tem ficado Gold, Premium, a gente tem subido de categoria porque a gente usa muito, vocês usam muito o Help Desk aí, né? Tira bastante dúvida, entra Uhum. nos clubes que vocês fazem, né? Nos Então isso tem workshops, né? trazido nos workshops, então assim, tem trazido. Aí volta a dizer, tá? Tem que ser curioso, tem que perguntar, que tem muita coisa que às vezes não é trivial, tem coisa que está escondida. E, então, Uhum. na hora que você vai caçando e buscando, é uma baita de uma ferramenta, né? Então, Aham. tem trazido bastante coisa. E o bom é, como a gente tem a- o nosso atendimento é a nível nacional, tem coisa que vem do Amapá, por exemplo, que nunca a gente ia ver e a gente consegue mandar proposta, né? E a Ah, gente tem legal. capacidade de atender até lá. Então, isso a gente consegue fazer uma distribuição de clientes ao longo do Brasil, que é bem interessante. Por Uhum. exemplo, esse cliente que a gente comentou é de Brasília. Tem um Uau. outro cliente que é do Sul. A gente pegou cliente em São Paulo. Então, E assim, quando precisa, vocês vão lá visitar o cliente mesmo. isso, como é que funciona, né? Quem está ouvindo aí? O Hub, ele disponibiliza a demanda lá. Aí eles fazem os Uhum. questionamentos, fala quantidade de ativos, inventário e tal. E tem outras demandas, né? Outro tipo de escopo. Aí você fala, pô, esse escopo me interessa. Aí você paga a moedinha e você tem acesso às informações do cliente. Só que lá aparece já, né? 041, que é Minas, Bahia, sei lá. Então você consegue ver. Quando a gente compra o acesso à informação, a gente liga para o cliente, manda WhatsApp e aí a gente sugere uma visita presencial, né? Então aí entra o nosso lado também de sugerir uma visita presencial, entender o Uhum. demanda, entender o escopo e aí sim a gente poder apresentar a proposta. A gente vê também que às vezes o pessoal usa o Hub, mas pede informação online e já passa uma proposta, você fica meio frio, né? A gente gosta de esquentar e de estar próximo. Aí na hora que você fica próximo, a gente tem conseguido resultados bons. E aqui a gente consegue desde cliente pequeno a cliente grande. Então é interessante. E um caso interessante, como eu descobri o Hub? Hum. Basicamente foi assim: teve um cliente que falou, cara, encontrei vocês. Vocês podem vir até aqui? A gente tem um inventário de estoque. Eu falei, tá bom, onde que é? Puta, era longe. Só que quem acredita no universo ali, eu tava próximo. Cara, vou te visitar. Chegando lá, entendeu? Pá, 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 pá. Falei, mas, cara, onde você encontrou a gente? No Google, né? Não, eu encontrei no Hub. Falei, o Hub, cara? Não, Hub. Daí depois ele procurou e tinha visto no Google, mas aí ele comentou o Hub, entendeu? Na hora que ele Ah, ele comentou o Hub, achou que vocês estavam no Hub, mas vocês ainda não estavam. e não fazia ideia do que era o Hub. Na hora que a gente entrou, eu falei, eu mandei pro meu time, né? Falei, cara, dá uma olhada aqui. Falei, pô, Nipa, é interessante, né? Isso aqui, ó, faz isso, isso, isso. Falei, vamos cadastrar. Então eu vou botar a primeira moedinha. Aí começou a vir demanda. Aí eu falei, ah, cara, isso aqui é bom. E foi aí que surgiu. Então foi um ocaso do destino. E hoje a gente tá aqui falando com você no podcast, cara. Olha que legal. E na verdade você possivelmente é um dos nossos fornecedores Platinum ou Titânio, porque quem está participando aqui dos podcasts geralmente são os Platinums e Titânios. Você É, falou eu aí acho que a gente é Gold. Platinum. É, eu acredito A gente também. é Platinum porque a gente usa bastante, cara. A gente consome acho que Uhum. em torno de 600, 700 moedinhas por mês, assim. Então é bastante uso, cara. Mas dá É, o retorno, tá, que galera? Eu digo é. que Aqui não é nem pelo volume de investimento, o que mais ajuda a crescer, né, nessa questão do programa de fidelidade realmente é o uso, né? Quanto mais oportunidades vocês respondem, né, aceitam ali, sim. mais vai acumulando pontuação entre o nível de fidelidade, né? Vai ganhando aí mais visibilidade. Mas já vou deixar aqui até claro, né? Ninguém ganha mais oportunidades nem melhores oportunidades. O pessoal às vezes pergunta assim: ah, como é que eu faço para ser titânio? Vou ter mais oportunidade? Não, não vai ter mais. Mas Não, é você o acaba uso. tendo mais visibilidade. Uma delas é estar aqui, né? No podcast com a gente. Isso é legal, cara. Isso é bem legal. E traz uma Bacana, legal. visibilidade boa também, né? Traz sim. Mas bacana, Marco.
Que bom que vocês conseguiram participar aqui do nosso podcast. Foi difícil de conseguir agendar, mas deu certo, né? Nossa, Agradeço a aí agenda a é sua. complicada. Hoje em dia tá complicada, mas deu certo, né? O Pedro não pôde ficar até o final, mas foi muito boa aí a interação dele, né? O conteúdo que ele trouxe técnico pra gente também. Agradeço muito, agradece ele por mim mais uma vez, tá? Sim. E eu acredito que os clientes, né, que ainda estavam com dúvida, né, em relação a contratar ou não contratar uma empresa para fazer seu inventário, agora já podem ficar mais seguros, né, e confiar aí também no trabalho da Honey, tá bom? Muito obrigada, Obrigado. Jean. Obrigado a oportunidade. Pessoal que tiver dúvidas sobre ativo fixo ou estoque, não precisa, né? Provavelmente tem o nosso contato, mas fica à vontade de ligar, tirar dúvida. A gente gosta de responder dúvida porque, como um bom professor, né? Toda dúvida acaba ajudando você a aprender alguma coisa nova. Então, assim, fiquem à vontade de procurar a gente. E se precisar de algum serviço, a gente fica à disposição ali para mandar uma proposta e discutir com vocês ali que vai ser interessante. Trabalhar junto vai ser bem legal. Bacana. Obrigada, Marco. Obrigado. Tchau, tchau.